naquela terra, porque a promessa de Deus era para Isaac. E então, a palavra de Deus fala que Sara fica grávida, Isaac nasce, e agora há um filho da promessa à luz, que veio à luz. Os anos passam, e desde a de Gênesis capítulo 14, Deus fala para Abraão o seguinte: haverá um tempo em que a sua descendência descerá para o Egito, e eles então, atrás de comida, por causa da fome na terra, descerão para o Egito, e quando eles descerem para o Egito, eles serão escravos de Faraó por 400 anos. Mas depois disso, está na Bíblia, Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que depois disso, Deus dizendo a Abraão: virei com mão poderosa e resgatarei o meu povo do Egito para a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, entenda, isso tudo aconteceu. Os irmãos sabem, Isaac nasce, cresce. A Bíblia fala que num determinado momento há fome na terra. O povo de Deus desce para o Egito. E tem todo um contexto ali que vai sendo vivido nessa descida para o Egito, nessa volta, nessa ida, nessa volta. Mas há um processo, e não sei quantos sabem da história também, mas quero também falar um pouco dessa história. A Bíblia fala que Jacó, ele teve filhos. E os filhos deles, eles não se davam bem com um filho, um irmão, chamado, os irmãos lembram? Chamado José. A Bíblia fala que então José é vendido como escravo, e ele então é levado para o Egito. Lá no Egito, Faraó tem um sonho, não consegue, diante de todos os grandes homens, né, aqueles que tinham discernimento de sonhos, aqueles homens que eram extremamente sabedores de muitas coisas, eles não conseguem discernir o sonho de Faraó. E então José, ele discerne o sonho de Faraó. E qual é o discernimento? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E a Bíblia diz que então Faraó coloca José como governador do Egito. A fome vem, e aí agora os filhos, os irmãos de José descem para o Egito. Quando chegam lá, os irmãos sabem, José se revela: olha, eu sou o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam, eu desci para o Egito, hoje eu sou bem sucedido aqui no Egito. E toda a família, toda a descendência, Jacó com todo mundo, eles descem para o Egito. E lá eles ficam. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que vendo Faraó, e não era lá o primeiro lá que tinha estabelecido José como governador, vendo que o povo judeu estava se multiplicando na terra, então Faraó disse o seguinte: vamos fazer desse povo escravo, porque pode ser que eles fiquem maior do que nós e domine sobre nós. E aí agora o povo é escravo. Há um processo de escravidão. E escravidão por quantos anos? Por 400 anos. Quantos anos? 400 anos. A Bíblia diz que há um menino, porque houve um tempo também que Faraó manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Está lá em Êxodo, capítulo 2. E a palavra do Senhor fala que então há um menino que é livre pelas águas do rio. Qual é o nome desse menino? Os irmãos lembram? Qual é o nome? Moisés. Moisés então, ele é colocado no cesto pela sua mãe, colocado no rio. A filha de Faraó encontra Moisés. Ele é levado de novo à sua mãe, é amamentado pela mãe. Depois é devolvido novamente para a filha de Faraó. E ele cresce dentro do palácio de Faraó. Lá dentro do palácio, ele fica lá por quantos anos, irmãos lembram? 40 anos. Moisés está dentro do Egito por 40 anos, no palácio de Faraó. Depois de 40 anos, a Bíblia diz que um dia, Moisés sai no palácio para ver os seus irmãos, os hebreus. E quando ele sai, ele vê um egípcio agredindo um hebreu. E ele então mata o egípcio, enterra o egípcio na areia e volta para o palácio. No outro dia, a Bíblia fala que Moisés sai de novo. E ele encontra agora 2 hebreus brigando. E quando os 2 hebreus estão brigando, ele vai separar a briga. E um deles diz assim: queres nos matar como matastes aquele egípcio? E a Bíblia diz que nesse momento Moisés faz o que, os irmãos lembram? Foge. Foge. Porque Faraó quer matá-lo.
E aí, fugindo, Moisés vai viver no deserto. E vivendo no deserto, ele encontra uma esposa, uma mulher chamada Zípora, casa com ela e vai viver na vida dele normal. Por quantos anos? Por mais 40 anos. Então, o primeiro ciclo de 40 anos, Moisés está dentro do palácio de Faraó. Um segundo ciclo de 40 anos, Moisés está andando pelo deserto, cuidando do rebanho do seu sogro. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que agora Deus aparece a Moisés. E diz a Moisés, suba para cá, por quê? Porque Moisés tem uma visão de uma sarça que queima, mas não se consome. E quando ele sobe àquele lugar, ele ouve uma voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Você vai libertar o meu povo. E você lembra, Moisés começa a colocar um monte de questionamentos, de dúvidas, de incertezas. Moisés começa a colocar um monte de obstáculo para não ir. Muitas vezes essa é a realidade de muitos crentes. Deus está chamando eles para viver coisas maiores e eles estão muitas vezes estabelecendo um monte de obstáculos para não cumprir o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que depois de tanta palavra de Deus confrontando a realidade de Moisés, Moisés então diz, eu vou. E quando Moisés vai, a Bíblia fala que agora Deus tem que criar uma estratégia divina para libertar os filhos de Israel, porque Faraó não queria deixá-los ir de jeito nenhum. E aí Deus então começa o que, os irmãos lembram? Começa as 10 pragas. Cada uma das pragas, depois você pode estudar sobre isso. Cada uma das pragas, tem tempo de dizer sobre isso agora, mas cada uma delas é uma afronta aos deuses egípcios. Cada uma das 10 pragas é uma afronta aos deuses egípcios. Deus está manifestando o seu poder, Deus está manifestando a sua autoridade, Deus está manifestando o seu governo. Mas depois de 9 pragas, Faraó, com aquele processo de negociar com Moisés ali, com o próprio Deus, depois de 9 pragas, Deus então estabelece uma praga que vai definitivamente lançar o povo para fora do Egito. Qual é a 10ª praga? Os irmãos lembram? A morte dos primogênitos. Isso também tem um significado espiritual muito grande. Porque lá atrás, lembra que eu falei para vocês, quando Moisés havia nascido, o que Faraó mandou fazer? Os irmãos lembram? Matar todas as crianças dos hebreus de 2 anos para baixo. Agora Deus está vindo exercer o seu juízo. E qual é o juízo de Deus? A morte de todos os primogênitos dos egípcios. Isso é o juízo de Deus sobre nações que se levantam contra o governo de Deus. E agora Deus então estabelece a Páscoa. Nessa 10ª praga, então Deus vai trazer morte sobre toda a terra. E a Bíblia diz que Deus estabelece um princípio para que quando o espírito de morte passasse, não entrasse em algumas casas. E que casas são essas? Casa dos hebreus. Mas eles tinham que ter uma atitude. E aqui em Êxodo capítulo 12, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 12, e nós vamos ler esse texto, por favor. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler para que nós possamos entender, de fato, irmãos, o que é a Páscoa para nós. Que ela é muito mais do que um ovo de chocolate. Amém, irmãos? A Bíblia diz, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este será o primeiro mês do ano. Primeira coisa, observa, Deus para um calendário, Deus para uma estrutura, e Deus vai começar uma nova estrutura. No ano da libertação, Deus para aquele ano e Deus diz, esse vos será o primeiro mês do ano. Para nós normalmente o primeiro mês é janeiro. Seria mais ou menos se Deus estivesse dizendo assim, abril será o primeiro mês do ano para vocês. É chamado mês de Abib. E a Bíblia diz que então, a palavra do Senhor Deus dizendo a eles, diga a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho. Então diga para o seu irmão assim,
se o cordeiro for demais para nós lá em casa, diga para o seu irmão, diga, se o cordeiro for demais para nós lá em casa, você pode repartir o cordeiro com seu vizinho, que talvez ainda não tem Jesus, e pode conhecer a Jesus através da sua vida. Amém, irmãos? Com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Irmãos, quando você lê isso, eu não tenho tempo de entrar nisso hoje, mas quando você lê isso, e quando você lê a respeito da crucificação de Jesus, você observa que as mesmas coisas que foram faladas há muitos anos atrás, foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi guardado 14 dias, ele era um cordeiro sem defeito, ele era macho, ele era puro, e ele foi crucificado por toda a comunidade de Israel. Aqueles que disseram, quando ele estava entrando em Jerusalém, celebrando e dizendo, Hosana, Hosana, naquele dia da crucificação, estavam gritando, crucifica-o. Então toda a comunidade de Israel fez parte do sacrifício, da entrega de Jesus ao pôr do sol. Então, pegue um pouco do sangue e passe nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, porque a carne assada no fogo tem um significado. As ervas amargas têm um significado a respeito da morte de Jesus. E o pão sem fermento, porque não havia pecado em Jesus. Jesus foi um homem que viveu nessa terra sem pecado. E fermento na Bíblia fala de pecado. Então Jesus, ele foi para a cruz no nosso lugar dessa forma. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é o que, irmãos? A Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial, diga memorial. E lembra da ceia? Quando nós falamos a respeito da ceia, Jesus fala o que a respeito da ceia? Os irmãos lembram? Fazei isso, que irmãos? Em memória de mim. Jesus, aliás, Deus, está dizendo desde lá do Velho Testamento, isso vos será um memorial. Hoje não matamos cordeiro, porque o cordeiro foi morto. Hoje não derramamos mais sangue, porque o sangue foi derramado. Hoje não precisamos comer ervas amargas, porque Jesus comeu no nosso lugar. Mas hoje nós podemos tomar a ceia do Senhor, como um memorial da libertação que Ele trouxe sobre nós, do Egito para a terra prometida. Quantos foram libertos aqui, diga aleluia. Quantos foram transportados do reino das trevas para um reino de luz, diga glória a Deus. A Bíblia diz, esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Por isso, dia de ceia, irmãos, não é dia de tristeza. Dia de ceia não é dia de melancolia. Dia de ceia não é dia de dor. Dia de ceia é dia de, diga, celebrar. Diga para o seu irmão, celebrar. Celebre a ceia do Senhor. E a Bíblia diz, celebre-no como estatuto perpétuo. Irmão, escuta, celebra-no como estatuto perpétuo. Você sabe que uma das coisas que vai existir perpetuamente é a ceia do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando a igreja subir para estar com o Senhor para sempre,
Quando nós chegarmos lá, o que haverá nos céus, irmãos, lembram? O que haverá nos céus, irmãos, lembram? A ceia do Senhor. Estaremos sentados na mesa com Ele, para todo sempre, no nome de Jesus. Quando estarão lá, diga aleluia. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, convoque uma reunião sagrada. No 7º dia, outra. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o de preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as gerações. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora entenda, irmãos, isso é extremamente importante para nós. Entendermos a respeito da Páscoa é extremamente importante para nós. Há um significado, há importância. A Páscoa ocupa um lugar central nas Escrituras. O Antigo Testamento, a Páscoa, fala da libertação de Israel, do terrível cativeiro egípcio. Sabe, mas no Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Se lá no Velho Testamento, esse cordeiro tipificava Jesus, lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, depois do nascimento, vida, vivência de Jesus na terra, a sua morte e a sua ressurreição aponta para o poder sobrenatural de Deus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Porque todos nós, irmãos, todos nós, a Bíblia diz em Efésios, diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a única forma, diga a única forma, de nós sermos resgatados do império das trevas para um reino de luz, era através da morte de um cordeiro, de um homem sem defeito. Então Páscoa não pode ser para nós chocolate. Páscoa não pode ser para nós um coelho. Páscoa não pode ser para nós uma celebração sem significado, sem valor, sem importância. Por isso hoje, para mim e para você, deveríamos entender que esse dia é o dia mais importante. Por quê? Escuta. Porque Jesus poderia ter morrido na sexta-feira. Mas se ele não ressuscitasse, não faria sentido a sua morte. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus mata a morte. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer bem claramente que Jesus, ele ressuscitou dos mortos e a morte não pôde detê-lo, porque o poder de Deus, operando a ressurreição sobre Jesus, fez com que a morte fosse sepultada. Porque hoje a morte não tem poder mais sobre nós. Porque a Bíblia diz que ainda que morramos, nós viveremos eternamente com o Senhor de toda a glória. Então, Jesus venceu a morte. E Paulo ainda vai dizer assim: se eu não tivesse convicção de que Jesus ressuscitou dos mortos, nós seríamos os homens mais infelizes da terra. Porque hoje nós podemos ter a certeza que Jesus inaugurou, irmãos, Jesus inaugurou a eternidade. Ele entrou no céu, ele foi o primeiro homem que ressuscitou dos mortos e entrou no céu. Ninguém antes de Jesus morreu e ressuscitou e entrou no céu. E quando ele morre, ressuscita e entra no céu, Jesus agora está abrindo um caminho, que mesmo que eu e você morra, que Jesus não volte antes da nossa morte, você pode ter a certeza que você um dia, se isso acontecer, vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos na eternidade para a glória do Senhor. Mas isso por quê? Por causa do sacrifício, por causa da entrega. Porque Jesus um dia, com disposição, obediência, renúncia, entrega, decidiu entregar a sua própria vida como cordeiro pascal, que morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. E a única forma, irmãos, não havia outra forma. A única forma de nós sermos libertos do império das trevas e transportados para um reino de luz, era se um filho do homem, gerado pelo Espírito, em Maria,
nascesse nesse mundo, vivesse nesse mundo, sem pecado, sem defeito, para morrer naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitar para nos dar vida e vida eterna. E sabe o que é tão poderoso? A Bíblia diz que quando Jesus morre, há um grande sentimento no coração dos discípulos. Qual era o sentimento? O sentimento de medo. Lá em João capítulo 20, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam trancados dentro de casa, com portas firmemente trancadas, porque eles estavam com medo. Porque toda a esperança de Israel havia se perdido. A esperança de que Jesus iria nos libertar, ou libertar os hebreus da escravidão de Roma. Toda a esperança parece que havia se perdido. Mas quando eles estavam trancados dentro de casa, a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e o Senhor Jesus diz: paz seja convosco. Isso eu quero dizer, sabe, Deus é um Deus que pode te surpreender a qualquer momento. Deus é um Deus que pode manifestar a sua graça sobre a sua vida a qualquer momento. O Senhor pode entrar no meio da sua sala, no seu quarto, na sua vida, na sua família. O Senhor pode entrar a qualquer momento e dizer para você: paz seja convosco. Aonde a tribulação, dor, luta, guerra, dificuldade, problemas, filhos problemáticos, marido conturbado, mulher problemática, situações financeiras impossíveis de ser mudadas, Deus, Jesus pode chegar no meio da sala e dizer: paz seja convosco. E nós vamos entender, irmãos, que a morte do Cordeiro é uma celebração judaica. A Páscoa é uma celebração judaica. Mas para nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos importantes. São só 20, brincadeira. Só 4 que eu queria compartilhar com você. Primeiro, o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. A Bíblia vai nos dizer bem claro, irmãos, que todos nós estávamos mortos. Lá no Velho Testamento, um cordeiro tinha que morrer. Era um símbolo para a libertação do povo que estava sendo escravizado por Faraó. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus tinha que morrer. Porque não havia nenhuma possibilidade de nós termos vida, se não fosse pela morte do Cordeiro Santo de Deus. Sabe, a Bíblia fala que lá atrás, o anjo da morte passou por aquela cidade onde os hebreus estavam. Aqui, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas você pode ter plena convicção que a morte não pode tocar a sua vida. O diabo não pode tocar a sua vida. E por que não pode? Porque houve alguém que morreu no seu lugar, para você ter a certeza da proteção, da cobertura, do livramento do Senhor sobre a sua vida no nome de Jesus. Quando o espírito de morte passa, não pode entrar na sua casa. Quando o espírito de morte passa, não pode entrar na sua família. Quando o espírito de morte passa, não pode nos tocar. Por quê? Porque houve um dia que o Cordeiro morreu no seu e no meu lugar. Ô irmãos, isso é tão poderoso para nós. De você saber hoje que a morte já não tem mais domínio sobre a sua vida. Eu sei que existe muitos de nós que ainda tem muito medo da morte. Eu sei que tem muitos de nós que ainda nem gostam de falar em morte. Não, para com esse assunto, para com essa conversa. Mas eu quero te dizer que, ainda que a gente morra, você não morre. Porque você está vivo para toda eternidade. Sabe, isso é importante para nós. Mas por que estamos vivos? Porque houve um dia que o Cordeiro de Deus entregou a sua própria vida naquela cruz, para que nós fôssemos libertos da morte, através de Cristo Jesus. Lá em Efésios, a Bíblia diz assim, irmãos, olha como isso é poderoso. Lá em Efésios a Bíblia diz assim, todos nós estávamos mortos. Estávamos o que, irmãos? Mortos. Por mais que talvez você tenha medo de morte, deixa eu te falar uma coisa, você já estava morto. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe uma coisa interessante assim? A gente já nasceu morto. Você, eu e nós já nascemos mortos. O dia que nós nascemos mortos. Mas o dia
que você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você ressuscitou. Diga amém por isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra claramente, irmãos, que nós nascemos mortos com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa dentro de nós. Quem tem filhos pequenos aqui? Sabe, seu filho, por mais que assim a gente pode dizer, não, filho de crente, crentinho é, mas o seu filho vai ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Vai ter que ter um dia que seu filho vai dizer, eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida. Por quê? Porque está certo, eles estão debaixo de uma aliança. Eles estão debaixo de uma aliança dos pais, é verdade. Mas vai chegar uma idade que eles vão ter que tomar a decisão. Eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para que eu tenha vida. Porque seja sincero, irmãos, toda criança, e você já foi criança, a gente nasce com uma natureza meio complicada, irmãos. Você nasce com a natureza de puxar o cabelinho do colega. Você nasceu com a natureza de beliscar o coleguinha. Você nasceu com a natureza de não deixar o coleguinha brincar com seus brinquedos. Você nasceu com a natureza de uma certa idade começar a mentir para sua mãe, começar a mentir para o seu pai. Você nasceu com uma natureza de uma certa idade, você ter certos comportamentos estranhos, esquisitos, desejos por umas coisas estranhas. Mas aí há um dia que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa velha natureza, ela é levada para a cruz. E agora uma nova natureza é plantada dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Então a morte de Cristo, ela foi importante. Porque sem a morte de Jesus, nós não iríamos ressuscitar da morte que nós vivíamos por causa do pecado e por causa da concupiscência da carne que habitava em nós. Então a morte foi importante, e assim como eles foram libertos lá no êxito pela morte, nós hoje somos libertos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos foram libertos? Diga aleluia. Sabe, essa morte, irmãos, não tem mais outra morte que seja necessária. Por isso, deixa eu dizer uma coisa também muito importante para você nessa noite. A morte de Jesus foi uma morte uma vez por todas. Por isso que muitas vezes quando você talvez pensa assim, eu vou fazer um sacrifício para eu ser abençoado. Eu vou em tal lugar a pé, ou eu vou de joelho, ou eu vou pagar uma promessa. Para com isso. Jesus já pagou todas as promessas. Jesus já fez todos os sacrifícios. Hoje eu e você só precisamos crer no sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz por mim e por você. Segunda coisa que nós vamos entender, o livramento da morte depende de estar debaixo do poder do sangue. Poder do que, irmãos? Do sangue. Lá no Velho Testamento, Deus poderia ter dito assim, só mata um cordeiro. Não, Deus falou o seguinte, mata um cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais das portas, porque quando o espírito de morte passar, na casa, e olha Deus dizendo, na casa em que eu olhar e vir o sangue, ali o espírito de morte não entrará. E isso é importante para nós, sabe por quê, irmãos? A libertação da morte não dependeu apenas do sacrifício, da morte do cordeiro, mas também dependeu do sangue aspergido nas ombreiras das portas. Por isso, deixa eu dizer uma coisa muito séria, nós precisamos, diga eu preciso, do que, irmãos? Do sangue de Jesus sobre a sua vida. O selo de proteção sobre a sua vida, escute, não é você muitas vezes ser um cara perfeito, porque não tem gente perfeita. A proteção sobre a sua vida não é você fazer tudo certinho. A proteção sobre a sua vida não é você orar 3 vezes por dia. Não é você dar o dízimo, não é você fazer isso, não. A maior proteção sobre a sua vida é o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, escuta, irmãos. Quando o diabo olha para você, deixa eu ir na ordem correta. Quando o diabo olha para você, imagina que hoje você tenha pecado. Eu sei que os irmãos não pecam, mas só imagina.
Só imagina. Imagina que hoje você tivesse pecado. Feio. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado o requisitar do diabo talvez seria o quê? Ei, Deus. Vou pegar o pastor Jonathan. Ei, Deus, o pastor Jonathan pecou hoje. Vou matá-lo. Deus fala, tenta. E quando o diabo vai para tocar nele, por que não pode tocar? Porque sobre ele está o sangue de Jesus. Sabe, quando você peca, quando você erra, quando você falha, talvez, irmãos, por uma, entre aspas aqui, legalidade do Velho Testamento, você deveria morrer, porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas houve um dia que alguém morreu no meu e no seu lugar. E porque ele morreu, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. E esse sangue está sobre a sua vida. Agora, quando o diabo talvez vai requisitar, matar você, quando ele chega lá talvez com aquele tridente para enfiar talvez em você e dizer, vou te matar, há uma blindagem sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Por isso a maldição não te toca, a doença não te toca, as mazelas do inferno não te toca, as cadeias de Satanás não te toca, os aprisionamentos do inferno não te toca, a miséria não te toca, a pobreza não te toca, a derrota não te toca, porque você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E nós vamos trazer essa verdade para nós. Sabe, irmãos, todos os dias você vai sair pela manhã e declara em fé, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Você vai entrar numa guerra espiritual, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Você vai entrar numa reunião difícil, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Sabe, irmãos, é como se tivesse aquelas hienas, né, aqueles leões mentirosos do inferno, lá espumando a boca, desesperado para tocar em você. Mas você está lá como Daniel na cova dos leões, levantando a sua mão e adorando ao Senhor, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida e nada, absolutamente nada pode te tocar. Sabe, nós precisamos viver isso todos os dias pela fé. Porque talvez, irmãos, alguns dias da sua vida você passa por lutas, você passa por guerras, e talvez nesses momentos você pense, eu estou só. Talvez nesses momentos você pensa, não tem saída. Talvez nesses momentos você pensa, não tem solução, agora o que eu vou fazer? Mas você pode dizer, o sangue de Jesus me guarda, me protege e me livra de todo o mal. Quando o espírito de morte passar, não vai entrar na minha casa, não vai entrar na vida da minha esposa, não vai entrar na vida dos meus filhos, não vai entrar na minha empresa, não vai entrar no meu trabalho, não vai entrar, porque quando ele olhar, ele vai ver o sinal do sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, por isso muitas vezes eu digo, chega na sua casa, unge a sua casa, declara, o sangue de Jesus está aqui nessa casa. Chega na sua empresa e unge o sangue de Jesus na minha empresa. Mal olhado não vai entrar na minha empresa, palavras de maldição não vai entrar na minha empresa, inveja não vai entrar na minha empresa, palavras de destruição contra o meu casamento não vai entrar, contra os meus filhos não vai entrar, maldição nenhuma tocará a minha vida, porque Gálatas 3:3 a Bíblia diz, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro, para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que você está livre do poder do inferno, debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia! Oh, irmãos, isso é uma verdade. Você precisa crer no poder do sangue. Nós precisamos viver debaixo desse poder. Precisamos estar debaixo do sangue do Cordeiro para sermos salvos. Porque não há remissão de pecados sem o sangue do Cordeiro. A única forma, sabe, no Velho Testamento, a Bíblia diz que o sangue de animal era oferecido no templo, no tabernáculo. E a Bíblia diz que era oferecido uma vez por ano. E ele era oferecido para cobrir os pecados. Entenda, está aqui os pecados, o sangue era oferecido e cobria os pecados. Não apagava, só cobria. A Bíblia diz que o sangue de Jesus não cobre mais os seus pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus apaga
apaga os seus pecados, e deles o Senhor já não se lembra mais. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, diga para ele, fala assim: de vez em quando você fica me lembrando dos meus pecados, principalmente marido e mulher, principalmente pai e filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus já não te condena, Deus já não te acusa, porque dos seus pecados já não me lembrarei. É marido e mulher que muitas vezes fica, semana passada, ontem. Não, Deus não faz isso. Quando Deus olha para você, Deus fala: não tem pecado. Aí você fala: Senhor, mas ontem, o que tem ontem? Ontem, não sei o que tem, não estou lembrando de ontem, deu uma amnésia santa, o que aconteceu ontem? Não, ontem eu estava lá naquele show, pulando lá, feito doido. Ei, você se arrependeu, está buscando mudança de vida? Eu nem lembro. Por quê? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas por causa de quê, irmãos? Por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que nós a ninguém mais olhei segundo a ótica natural, mas olhe segundo a ótica do Espírito. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, na ótica do Espírito. É santo homem de Deus, tem que ter muita fé. É uma santa mulher de Deus, tem que ter menos fé um pouquinho. Mas você está entendendo? Nós vamos olhar na ótica do Espírito. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Sabe, querido, nós vamos entender isso. Sabe que não é só um sangue de Cordeiro que pode apagar os pecados, mas é apenas um sangue do Cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo Jesus. Por ele nós fomos comprados, purificados, justificados e redimidos. E se Jesus voltar agora, não é pelas suas obras, mas é pelo poder do sangue, você tem acesso aos céus, pela graça de Deus, mediante a fé. Por isso que tem vezes a gente fala: rapaz, se Jesus voltasse agora, você subiria? Alguns ficam: não sei, agora de manhã eu pisei na bola feio. Ontem, meu Deus do céu, briguei com a minha mulher. Meu pai do céu, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. Ei, não estou aqui te dando direito de pecar, entenda isso. Não estou aqui dizendo para você, peca à vontade, não. Até porque, 1 João, a Bíblia diz assim: quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Mas se por um acaso você tiver um acidente, diga acidente, saiba que o sangue de Jesus, ele te lava e te purifica de todos os seus pecados. Então esse sangue que foi passado nos umbrais, foi o sangue que se tornou um sinal para que o espírito de morte não entrasse na casa dos hebreus. E eu quero te dizer, lá na sua casa hoje, tem um sinal do sangue nas portas da sua casa, mas muito mais do que na porta da sua casa, tem um sinal do sangue em você. Você tem o sinal do sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, e porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você pode ter a certeza que a morte não pode mais tocar a sua vida. Quantos creem? Diga glória a Deus. Terceiro, os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Isso é importante para nós. Aqueles que foram salvos pelo sangue, lá no Velho Testamento, eles se alimentaram do Cordeiro. Lembra que eu falei? Mata um animal, coloque dentro de casa, asse-o, não cozinhe com água, asse, não come cru. Por quê? Porque a morte deve ser total. Por isso, olha para mim. Lembra quando Jesus estava na cruz? Quando já leram os evangelhos, já viu isso? Começou um ambiente de chuva, de tempestade. E aí era necessário arrancar os presos ou os condenados da cruz. Quantos já leram isso? Aí eles vêm e tem dois, o da direita e da esquerda, que eles ainda estão vivos. E o que os soldados fazem, irmãos, lembram? Quebram os joelhos. Porque quebrando os joelhos, pesava mais ainda, e ia comprimir o pulmão e toda a estrutura física para que a morte fosse acelerada.
Mas quando eles chegam em Jesus, os irmãos lembram? Eles pegam uma lança e fura ao lado de Jesus. E quando fura, sai água e sangue. Ali está sendo gerada uma igreja, lavada pela palavra, purificada pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles detectam que ele já morreu. E por quê? Porque no Velho Testamento a Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus poderiam ter sido quebrados. Percebe, irmãos, quando você vai olhando o Evangelho, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento é figurativo do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Jesus agora está morto. E a Bíblia diz então que agora, ele que foi morto totalmente na cruz, porque Jesus não poderia terminar a sua morte no túmulo, ele deveria ser queimado totalmente na cruz do Calvário. Porque a sua morte deveria ser total, para levar totalmente os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso que lá na cruz, quantos lembram qual foi uma das últimas palavras de Jesus? Lembra? Tetelestai, que quer dizer o quê? Está consumado. O que você tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, o que nós tínhamos que fazer para obter a salvação, Jesus Cristo fez lá na cruz, por mim e por você. Por isso que a salvação é pela graça. Salvação é pelo que, irmãos? Mediante a fé. Não vem de vós, não vem de homens, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É um dom, é uma bondade, é uma fidelidade de Deus. E aí a Bíblia diz que agora, reunidos como família israelita, eles deveriam se fortalecer para a caminhada, comendo a carne do cordeiro com ervas amargas. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos numa caminhada. A Bíblia diz que nós estamos numa carreira. Diga, nós estamos numa carreira. Sabe, nessa carreira nós precisamos ser fortalecidos. E como que nós somos fortalecidos? Nós somos fortalecidos, irmãos, por comer de Jesus, por se alimentar de Jesus, por participar da ceia do Senhor, que tipifica aquilo que eles viveram lá no Egito, que para nós hoje tipifica a carne e o sangue de Jesus, que foi moído e derramado naquela cruz. Por isso a ceia para nós, irmãos, não é um rito comum. Jesus diz, lá no Velho Testamento, a Bíblia diz: fazei isso em memorial por todas as gerações. Hoje você faz, seus filhos continuam fazendo, os filhos dos seus filhos vão fazer, os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos vão fazer, e até a terceira, quarta, quinta, milésima geração, se Jesus não voltar antes, seus filhos servirão ao Senhor e participarão da ceia do Cordeiro, como um memorial eterno daquilo que Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário. Nós nunca deveríamos, irmãos, deixar de participar de uma ceia para ficar em casa assistindo um jogo de futebol, assistindo um Faustão, sei lá, nem sei se tem Faustão mais, sei lá o que você fica em casa fazendo. Nunca deveríamos deixar de participar da ceia do Senhor. Deveríamos ter temor desse momento, não no sentido, irmãos, de voltar para nós com aquele sentimento de dozinha, não, mas para celebrarmos a nossa vitória que Jesus estabeleceu por nós na cruz do Calvário, para celebrarmos o sacrifício que foi moído naquela cruz pelos meus e o seu pecado, para celebrar o sangue do Cordeiro, que hoje é um sinal de proteção na sua vida, para que a morte, o mundo, o diabo, a maldição não te toque. Nunca deveríamos participar de uma ceia, porque é um memorial de que nós estamos comendo a carne, bebendo do sangue de Jesus, para nos fortalecermos para a caminhada, para a jornada. Sabe, queridos, por que existe? E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Lembra o que Paulo fala? Eis a razão de haver entre vós muitos fracos e doentes. Porque eles participavam da ceia, mas com um entendimento errado. Eles participavam da ceia, mas com uma compreensão de que a ceia era um momento de comer, beber,
se embriagar, porque estavam com fome. Não, a ceia é um memorial. Nós celebramos o que Ele fez por nós, há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Por isso que Páscoa não pode ser um ovo de chocolate. Por isso que Páscoa não pode ser um coelho, por favor. Páscoa é o dia mais importante para nós. É o dia que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O túmulo, a pedra rolou. A voz, o poder, porque Romanos diz que houve um poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo. Ele saiu da morte e sepultou a morte, porque o Senhor que nós servimos é o Senhor da vida. Nós precisamos celebrar o nosso Deus, glorificar o nome de Jesus muito mais nesse dia, reconhecendo tudo o que Ele fez por nós naquela cruz. E a palavra vai dizer que nós precisamos comer do pão vivo. É Jesus quem diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. É a palavra que diz claramente que Ele é o alimento para a nossa alma. A Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. O pão simboliza o corpo de Jesus. O vinho simboliza o sangue que foi derramado. Nós devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, o pão e o vinho, eles não se transformam como é ensinado na carne, né? Como se fosse uma transformação, não. Mas é um símbolo. Nós reconhecemos que esse pão, esse suco de uva, tipifica a carne e o sangue de Jesus que foi derramado a favor de nós. Sabe, devemos comer. Sabe que talvez para muitos isso é complicado. Lá em João capítulo 6, Jesus então está dizendo para os judeus. Jesus diz assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. A Bíblia diz que naquele dia muitos dos seus discípulos se retiram. Jesus vira para os 12 e faz essa pergunta: por acaso quereis vós também ir com eles? Pedro vira e diz o que os irmãos lembram? Para onde iremos, se só Ele, o Senhor, tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos, irmãos? Para onde você vai? Sabe, a única forma de você continuar correndo a carreira, firmes para a jornada, até a volta de Jesus. Quantos vão chegar lá? Diga aleluia. A única forma de nós continuarmos firmes, cingidos, é se nós não comermos do pão vivo que desceu do céu e bebermos do sangue de Jesus. Para os judeus, aquilo foi sem comentários, porque eles não comiam carne de gente, e nem nós, e não bebiam sangue de gente, e nem nós. Mas quando nós entendemos o valor do Evangelho, o sacrifício da cruz, hoje nós entendemos que esse pão e esse suco tipifica, aponta para a carne do Cordeiro de Deus, que foi moída naquela cruz, levando todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Isaías 53, a Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso, quando talvez eu e você enfrentamos algum problema de enfermidade na nossa vida, saiba que isso é fruto desse mundo caído. Mas você pode orar e crer que o Deus que enviou seu Filho para morrer naquela cruz no nosso lugar, tem o poder de nos curar de toda enfermidade. Nós vamos crer nessa verdade. Então coma do pão, beba do suco de uva, se alimente do Cordeiro, coma de Jesus na sua casa, através da palavra, através da oração, através da intimidade, através da comunhão com Deus, do seu relacionamento com Jesus. Porque comendo é que você vai se fortalecendo para você continuar firme
na jornada. É por isso que tem muitos crentes fracos, porque não se alimenta da palavra. Tem muitos crentes fracos porque não oram, porque não jejuam, porque não se consagram, não se santificam. Todas as vezes que nós decidimos viver uma vida na presença de Deus, nós estamos nos alimentando. E quanto mais você come, mais você fortalece para a jornada. Simples. É só você deixar de comer todo dia. Pare de comer uma semana. Pare de comer 2 semanas. Pare de comer 3 semanas. Logo, logo, você morre. Imunidade baixa. Não tem alimento no seu físico. Não tem vitaminas. Não tem nutrientes. Não tem nada. Você vai morrer. Estou falando naturalmente. Pare de comer espiritualmente. A gente morre também. Sabe, um monte de crente frio, morno, passivo, porque não ora, porque não alimenta, porque não come. Hoje eu quero te desafiar no nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, para que você tenha vida e se fortaleça em Deus, para continuar firme na sua jornada. Sabe, irmãos, de verdade, sem estresse, sem peso. Por favor, olhe para a sua vida. Qual é a hora que você ora? Qual é a hora que você lê a Bíblia? Que dia que você jejua? Ah, não precisa disso não, eu vou domingo na igreja, eu como lá a comida. Ei, isso é muito pouco para você. Nós vamos ter relacionamento com Deus, irmãos. Nós vamos comer desse pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o pão. E aí é amargas por quê? É ervas amargas para nós por quê? Jeremias vai dizer: achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Na minha boca era o que, irmãos? Doce. Mas no meu estômago ela é amarga. E por que ela é amarga? Porque a palavra tem o poder de produzir transformação na sua vida. E muitas vezes vai ser amargo, porque Deus vai confrontar realidades da minha e na sua vida, que precisa ser transformada pelo poder da palavra. Então não tente vencer o pecado na sua força. Nossa, nunca mais vou lá naquele negócio, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou ter esse comportamento. Você não é capaz. A única forma de você se fortalecer para a jornada é se você se alimentar de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O seu sangue é que traz vida na nossa vida. Por último, a Bíblia diz que os que celebram a Páscoa precisam fazer isso, lançando fora o fermento da maldade. Você sabe, o fermento aponta para quê, irmãos? Para o pecado. Sabe, hoje, antes de participarmos dessa ceia, nós vamos participar agora. Eu não quero que você deixe de participar da ceia, porque tem muita gente que diz: eu estou em pecado, eu não posso participar da ceia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é: lance fora o fermento que simboliza o pecado na sua vida. Sabe, se tem alguma coisa na sua vida hoje, olhe para você. Mas muito mais, escute, muito mais do que olhar para você, olhe para o sacrifício de Jesus. Porque por causa do sacrifício de Jesus, hoje você pode crer que o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. E a condenação do diabo, que talvez estava dizendo aí para você agora: você não vai participar da ceia hoje, você não pode participar da ceia hoje, você está em pecado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Você pode dizer hoje para Jesus: Senhor, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E hoje, Deus, eu me posiciono para viver uma nova realidade em Deus, para desfrutar do Cordeiro Santo de Deus, para poder participar da ceia do Senhor, nos agasalhando do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Fique de pé, por favor. Páscoa, para nós, não pode ser ovo, não pode ser chocolate. Quer dar? Fique à vontade, mas não chame isso de Páscoa. Não chame isso de Páscoa. Talvez amanhã, meus filhos, eu nunca dava
Porque tem todo esse processo. Eu nunca dava esse ovo de chocolate para eles no dia. Passava, era até mais barato. Eu ia lá, comprava um ovo e dizia para eles: papai comprou um ovo de chocolate para vocês 3 comerem. Mas entenda, isso é só um ovo de chocolate, não tem nada a ver com Páscoa. Em casa nós sempre fomos muito firmes com essas coisas, porque nós queremos imprimir na vida dos nossos filhos os valores da palavra de Deus. Não tinha Papai Noel. A gente ia no shopping, estava lá aquele velhinho. Aí eles diziam: papai, nós quer tirar uma foto com o velhinho Noel. Era o velhinho Noel, não o Papai Noel. Sempre ensinamos para eles que quem dá as coisas para eles não era aquele velho, mas era a graça de Deus abençoando o papai e a mamãe para poder dar alguma coisa para eles. Nós vamos ensinar valores, princípios, que nossos filhos vão crescer obedecendo os princípios da palavra de Deus, servindo a Deus, amando a Deus e caminhando debaixo da luz do Espírito Santo de Deus. Você pode pensar, isso é muito radical. Sabe, deixa eu dizer uma verdade para você. O diabo é muito radical contra os nossos filhos. O diabo é muito radical contra nossas famílias. O diabo não faz as coisas mais ou menos. Ele faz com violência para tentar destruir seus filhos, nossa descendência, nossa geração. Não negocie os valores e os princípios da palavra. Hoje não é dia de coelho. Hoje é dia de celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje é dia de comermos do pão, de tomarmos esse suco, reconhecendo que o que nós fazemos é um memorial eterno, e que de geração em geração, e as próximas gerações, e as próximas gerações, e as próximas gerações de você vão continuar comendo do pão e bebendo do suco de uva, que aponta para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos distribuir a ceia agora, e hoje você vai participar dessa ceia, sabe, irmãos, com essa consciência. Isso não é um ato comum, isso não é uma coisa simples, isso é algo sobrenatural. Hoje você vai ser fortalecido, porque simbolicamente você vai estar comendo do pão, bebendo do suco, comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus, para continuar firme na sua jornada até que o Senhor venha. Feche seus olhos. Eu acho que os irmãos estão passando aí o pão. Eu vou esperar eles passarem. Receba aí o pão, receba o suco de uva. Você já pegou o pão, pegou o suco, feche os seus olhos. Comece nesta noite, talvez, fazer um autoexame da sua vida. Não a respeito de que se você está apto ou não para participar da ceia, não é isso. Mas esse autoexame é para que você olhe para você e perceba em você claramente: eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência de que esse pão aponta para a carne de Jesus. Eu tenho consciência, entendimento de que esse fruto da uva aponta para o sangue de Jesus. Eu tenho consciência de que hoje, se eu tenho alguma área da minha vida que eu preciso colocar diante de Deus agora, pedir perdão ao Senhor, pedir forças para continuar caminhando, continuar avançando. Eu tenho consciência disso nessa noite. Então ore ao Senhor, comece a colocar a sua vida na presença do Senhor. Comece a pedir a Jesus que trabalhe na sua vida, se existe alguma área da sua vida que precisa do Espírito Santo checar, alinhar com o coração de Jesus. Se o seu coração talvez guarda mágoa, ódio, rancor, se o seu coração não consegue perdoar alguém, ore agora no nome de Jesus.
Diga para Jesus: Pai, hoje pela fé, por uma decisão, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana, eu libero ele, eu libero ela, porque perdão é uma decisão, e você pode tomar hoje a decisão de liberar pessoas que talvez estão aprisionadas na sua vida, pessoas que não perdoam. É como se elas estivessem tomando um veneno, esperando que o outro morra. Mas a verdade é que quem está sendo consumido, destruído, dia após dia por dentro, é você mesmo. Então hoje, no nome de Jesus, que essa ceia estabeleça uma nova realidade na sua vida. Hoje é a Páscoa do Senhor. Hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olhos, por favor, levanta um pouco o seu pão, o seu cálice. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Pai, nessa noite, debaixo dessa atmosfera de presença de Deus, de quebrantamento do Espírito Santo, de consciência que o Espírito Santo traz sobre nós, nós nos colocamos na mesa do Senhor. Nós nos colocamos não como pessoas que são dignas pelo que nós fazemos, mas pessoas que se tornaram dignas de estar na mesa por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estamos assentados com o Senhor pela fé, e nessa noite, em nome de Jesus, nós comemos do pão, porque Deus, eu creio que quando comermos desse pão nessa noite, milagres vão acontecer neste lugar no nome de Jesus. Vai acontecer curas, restauração, transformação. Eu creio que quando comermos desse pão, algo, ó Deus, humanamente falando, impossível de acontecer, vai acontecer nas nossas vidas no nome de Jesus. Eu creio que esse pão aponta para a carne de Jesus, que foi moída, que foi traspassada pelos nossos pecados. Oh Deus, e nós o reputávamos por aflito, mas na cruz Jesus tomou a nossa vida, a nossa morte, e nos deu a sua vida, nos deu a sua vida. Por isso hoje eu declaro que ao comermos desse pão, algo sobrenatural vai tocar a nossa vida em o nome de Jesus. Nós agora consagramos esse pão que está na mão de cada um dos irmãos que vão participar da ceia do Senhor agora. Nós declaramos esse pão consagrado para a ceia do Senhor Jesus. Ele é um símbolo da sua carne que foi moída a favor de nós. E nós agora declaramos que comeremos desse pão e será vida nas nossas vidas em o nome de Jesus. Pois a tua palavra diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Senhor, nós agora também reconhecemos esse suco de uva que aponta para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E eu declaro em o nome de Jesus, o sangue aponta para a vida, saúde, alegria, paz, vida. Eu declaro que ao tomarmos esse suco que aponta para o sangue de Jesus, nós seremos renovados, fortalecidos, nós seremos vivificados em áreas das nossas vidas que talvez existe uma nebulosidade. Seremos vivificados pelo poder do sangue. Nós reconhecemos que esse sangue também é o sinal de Jesus sobre nós, de que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. E quando o diabo olhar para nós, não pode nos tocar, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós agora consagramos esse suco de uva para que ele seja usado agora para a ceia do Senhor. E nós consagramos o pão, consagramos esse suco e declaramos eles abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Coma do pão, beba do suco. Se você tem liberdade no seu coração, fique à vontade ou não para trocar com alguém. Você é livre, mas fique em família. Sabe, as famílias se reuniam. Reúne aí com a sua família e participe da ceia no nome de Jesus.